nós chamamos, né, esse debate em forma de assembleia para que pudéssemos pedir o abono de ponto. Embora que alguns colegas já estejam acompanhando, né, eu acredito, essa questão que eles já estão querendo cortar também essa possibilidade de se conseguir o abono de ponto na participação das assembleias. A pessoa pode participar, mas terá que repor as horas trabalhadas. Eu ainda não conversei com a doutora Mônica sobre isso, eu havia discutido esse assunto com a Climene, numa reunião que nós tivemos, o Sindipúblico. E como isso foi da Justiça Federal, e eu não sei, doutora Mônica, como é que fica, porque nós temos a lei A46, né, que nos dá essa possibilidade. Mas, hoje em dia, as coisas estão tão difíceis. Eu me lembro que, quando nós estávamos fazendo o enfrentamento lá em Brasília, ainda na PEC 187, que deu origem à Emenda Constitucional 95, alguns colegas assim nos criticaram nos grupos sociais, dizendo que a gente tinha que cuidar das coisas aqui do Estado, das nossas promoções, dos nossos plantões, enfim. E eu disse, gente, o que está acontecendo lá em cima vai chegar certamente até nós. Eles estão vindo como trator. Isso foi em 2016, não é? Então, essa PEC, a 187, se transformou na Emenda Constitucional 95, que hoje está nos dando toda a dor de cabeça para o funcionalismo público do Estado do Espírito Santo, porque, em outubro de 2017, o então governador Paulo Artung, sem necessidade alguma, ele se submete a essa PEC, né, essa emenda constitucional do teto dos gastos, que é conhecida, não pode dar promoção, você não pode fazer concurso, você não pode. E eles contraíram um empréstimo aí sem necessidade, né, porque a gente, por um lado, você vê tudo que está chegando de dinheiro para o Estado, e aí eles contraíram um empréstimo e se der reajuste, se fizer concurso, então eles perdem essas possibilidades, essas facilidades que eles tiveram com esse empréstimo, né, para socorrer os estados, e aí tem que pagar a dívida de uma vez só. E isso é o que o Casagrande está se utilizando desse recurso para não dar o reajuste desse ano. Então, quem tem acompanhado as matérias, e ele diz que o Estado se submeteu, né, a essas condições, então é o que fica difícil. Então, essa questão de trabalhar as horas, né, que foram usadas numa assembleia, né, participação em movimentos sindicais, isso está na Justiça Federal por enquanto. E eu espero que não venha para nós, mas, né, a gente não sabe. Então, é isso. Eu vou pedir à doutora Mônica para falar sobre a promoção, que, inclusive, a gente vai fazer uma matéria hoje sobre a promoção de 2019. A desembargadora Janete deferiu parcialmente a abertura, abrir a promoção sem os direitos financeiros, não é? A decisão foi de anteontem. O Estado ainda pode agravar e aí a gente vai ver, né? A gente espera que não agrave, mas o Estado sempre... Vamos ver o que a gente consegue, porque o desembargador Sérgio, há um tempo, ele falou comigo que gostaria de abrir esse processo de promoção antes de sair, antes dele deixar a presidência do tribunal, ele queria deixar essa promoção. A gente sabe, né, não é? A gente acredita que, nesses termos, essa seja a última promoção. Então, vamos torcer para que as pessoas consigam, né,
fazer os que estão nessa promoção de 2019 consigam efetivamente fazer essa promoção ainda nesses termos, porque certamente as mudanças virão. Eu gostaria de estar dando melhores notícias, mas realmente o cenário está muito contrário a nós. Eu estive conversando também essa semana com o doutor Fábio Brasil, e ontem eu estive conversando com Elisa sobre a questão dos 3,29 que o governador está anunciando, que, na verdade, ele vai aumentar a alíquota da contribuição, então ninguém vai ter nada, porque 0,29 deve dar o quê? Uns R$5 aí para cada um. Se der 5, tá bom. Porque, a princípio, na primeira matéria, o secretário da Fazenda, ele teria dito que seria para todos os poderes, que o correto é isso, é o governador que tem que dar a revisão. E aí, depois, ele voltou atrás. Ele disse que não, que cada poder daria o seu. Então, eu estive no tribunal para conversar sobre isso, porque a nossa preocupação é a seguinte, porque além da gente não ter, nós vamos perder salário. Porque quando aumentar a alíquota de 11 para 14, e eles estão querendo trazer ainda esse ano, para ser aprovado isso, e eu soube com um advogado de Brasília que o Casagrande queria sair na frente. A conversa lá, ele queria sair na frente, essas inovações. Ele está disputando com o Itzel. Pois é, o Itzel e o lá do Rio Grande do Sul também, Minas, o Zema, e, enfim, são os que eles estavam tentando. A situação do Espírito Santo é diferente. Em abril, nós recebemos 614 milhões em royalties de petróleo. Nós temos aí 20 anos para receber ainda os juros dessa questão. Agora, ele já está usando uma outra situação, que tem um processo no Supremo Tribunal Federal, que são os estados querendo também, os que não são produtores de petróleo, querendo ter direito aos royalties, né, para dividir. Nós temos uma decisão da ministra Rosa Weber, que garante para o Estado do Rio e Espírito Santo que continue recebendo os royalties e Sergipe, né, que são os produtores, os maiores produtores brasileiros, então, que eles continuem recebendo os royalties. Mas a gente não sabe, esse Supremo Tribunal Federal é uma caixinha de Pandora, né? Mas é uma surpresa desagradável, vamos dizer assim. Então, gente, nós temos que nos informar. Nós temos que nos informar, porque realmente as coisas estão assim vindo numa velocidade tão grande que às vezes você nem sabe. Mal você lê um negócio aqui, já tem outro ali. O presidente, ele não pode aumentar a despesa para o sucessor nos 180 dias que antecedem ao final do seu mandato, né? Você não pode aumentar uma despesa, né, o administrador. E aí, doutora Mônica, nós conversando outro dia, né, Clemente, o Irã até chegou a falar se a revisão como exceção. Então, eu fiquei de levar para eles uma fundamentação nesse sentido. Conversei com o Magalhães também ontem, para a gente levar uma fundamentação de que não impede. Porque, na verdade, o que nós não queremos, o que eu deixei claro é o seguinte, que nós não podemos perder salário mais, né? Então, é isso, e foi solicitado uma reunião, muito provavelmente aconteça na próxima semana, e tá, doutora Mônica, eu quero uma fundamentação em cima disso, para a gente poder defender essa questão dos 3,29. E aí, o que aconteceu foi
É muito mais fácil falar aqui que não pode do que procurar deixar para lá e para você correr atrás do homem da capa preta, como diria minha avó, para poder resolver essa situação. Então, nós temos muito pouco tempo e a gente tem que estar ligado nessas coisas aí. Então, é isso, a Elisa falou que o presidente nem tinha pedido para ela preparar nenhum tipo de impacto, porque, naturalmente, ele não poderia estar fazendo nada por conta desse impedimento legal. Tem uma controvérsia, eu não sei exatamente o artigo para te falar agora, mas, né, a gente está sabendo que existem exceções. Então, é isso. O governo estadual foi pedir um empréstimo ao governo federal e o Tesouro Nacional colocou o Poder Judiciário com problema nas contas com gasto de pessoal. Então, o nosso governador teve que recorrer ao STF sob regime de liminar para a concessão desse empréstimo para construir escolas, né, benfeitorias para a população. Então, politicamente falando, hoje, o problema das contas no Estado aponta-se o Judiciário. E como a Ada falou, em 2020, nós correremos o risco de não termos mais petróleo, receber os royalties. E já saiu na tribuna de hoje, quem a leu, que pode haver no Estado redução de salários de servidores. Mas não tem problema não, isso é em nível federal. Não é? É só em nível federal que estão ocorrendo retiradas e atropelos de direito. Aqui no Espírito Santo está tudo muito bem, está tudo muito ótimo, Casa Grande está dando tudo para a gente, o governo federal está concedendo todos os nossos direitos, então a gente precisa saber que nesse momento não é favorável para o trabalhador, para o servidor. E como a Ada falou, as estratégias, hoje precisamos agir estrategicamente e precisamos estar mais unidos do que nunca, independente de governos, independente de partidos, independente de qualquer coisa. Hoje o nosso partido é o servidor, é o direito do servidor. Vou começar efetivamente falando sobre a Previdência, tá bom? E aí, os diretores quiserem, né, eu vou sentar ali, porque eu também me interessa essa questão de Previdência. Então, é importante a gente falar que a reforma da Previdência, ela parte da demonização do servidor público, né? Foi defendido tanto pela grande mídia, quanto pelos grandes bancos, né, instituições financeiras, que era preciso reduzir o salário dos ricos. E os ricos são vocês. Defende-se um déficit da Previdência, né? E aí nós estamos falando em nível nacional, primeiramente, né? Porque ainda não veio para o estadual, um déficit que é questionado. Então, o primeiro ponto é esse, é atingir o servidor público, embora o servidor da iniciativa privada também vai ser atingido e o que se busca, que já vinha acontecendo desde a emenda 41, que é aproximar o servidor público do sistema do INSS, e agora ele vem realmente se consolidar. Então, após as regras de transição, todos os trabalhadores terão basicamente as mesmas regras previdenciárias. Um ponto muito importante que preocupa é a desconstitucionalização das regras previdenciárias. Então, nós não teremos mais discussões previdenciárias como nós tivemos no ano passado e nesse ano, né? No ano passado, na tentativa de reforma do governo Temer, e agora essa reforma que se consolidou. As regras que hoje ficam na Constituição são apenas regras de transição, para até que sobrevenha lei complementar e que venha a tratar das regras oficiais, as regras de transição ficam na Constituição. Então, o que vai sobrar na Constituição hoje? Que as regras passam a ser definidas em lei complementar e ali ficam as regras de transição.
para o trabalhador da iniciativa privada e para o servidor público federal, e aí em todas as suas instâncias, né? Uma questão que eu fui muito questionada por Elcinho, já tem 15 dias, é a contrapartida dos estados, dos entes, né, e de forma geral, na contribuição previdenciária. Porque hoje, se a gente relembrar, a contrapartida é 11 para o trabalhador e, no federal, 11 para o governo. Aqui nós somos 11 e 22 para o Estado. A se criar uma progressão de alíquotas, como se fará no federal, e aqui nos parece que o governador não o fará por uma questão estratégia, não é pelos lindos olhos verdes e azuis de vocês, que a grande massa de servidores recebe abaixo do teto em que ele poderia alcançar maior volume de benefício não, né? De contribuição. Então, assim, os servidores que recebem grandes salários e que seriam atingidos pelas maiores alíquotas não representaria um quantitativo do que se ele adotasse, como ele pretende adotar, uma alíquota linear. E aí ele atinge quem recebe um salário mínimo e quem recebe R$39 mil, de forma linear, e ele arrecada mais do que a adoção de alíquotas progressivas, né? Então, inteligência e cálculo puro. Eu advogo não só para o Síndico Judiciário, advogo para o INCAPER também. Se vocês pegarem a tabela salarial deles, o primeiro salário do cargo de menor nível começa com 780 e poucos reais. Aí vocês vão me perguntar assim, coço até a cabeça, não é piolho. Mas é possível constitucionalmente se receber menos de um salário mínimo? Não. E aí o governo complementa. Mas a verdade é que existem servidores que recebem menos de um salário mínimo, né? E por questões também constitucionais, não recebem menos de um salário mínimo. E aí o governo dá a esmolinha chamada complementação salarial. Mas essa que é a verdade. Quando o servidor pega o contra-cheque dele, ele vê lá subsídio ou vencimento, R$780. E embaixo ele tem lá complementação, que fecha com os R$998 do salário mínimo. Então, essa aqui é a realidade, né? Então, ele vai atingir de forma linear todos os servidores, seja quem recebe um salário mínimo, né, com a complementação, seja os maiores salários, né, de conselheiros, desembargadores, juízes e membros do Ministério Público. Para mim, o que mais me dói, como diria a música, é a chamada média reduzida. Hoje, nós já temos uma média salarial. Nós temos servidores que não se aposentam com integralidade e paridade. Então, essa também foi uma inverdade colocada, né, nos meios de comunicação, né, que agora vai se acabar com integralidade e paridade. Não é verdade. Desde a emenda 41, né, com a regra de transição da 47, já acabou com integralidade e paridade. Quem entrou no federal a partir de 1º de janeiro de 2004, e aqui no Estado, 26 de abril de 2004, quando foi promulgada a 282, que regulamenta o nosso regime, os servidores já não recebem mais integralidade e paridade, salvo se trouxerem tempos de outro e não interromperam. E aí vão cair em algumas regras de transição. Mas o servidor que ingressou em 2004, ele vai cair na média, né? E, a partir de 2 de fevereiro de 2014... ele só contribui até o teto do INSS, podendo complementar para o PREVES, que é o Fundo Complementar do Servidor Estadual. O federal já tinha sido regulamentado antes, aqui só foi em 2 de fevereiro de 2014. Então, nós já temos servidores que não recebem integralidade e paridade. Só que o cálculo da proporcionalidade, ele é infinitamente melhor do que se pretende agora. O cálculo da proporcionalidade da emenda do Temer é infinitamente melhor, pasmem, do que se pretende agora. A média hoje, chamada média melhorada, que eles vão chamar de média melhorada, é 80% dos maiores salários desde 1º de julho de 1994, que foi a mudança do RV para o real. Esse é o marco econômico que se adota para peneirar os salários.
Então, eu vou escolher só as maiores médias. Se eu iniciei a minha carreira, né, como trabalhador geral, com um salário mínimo, depois eu fiz um concurso, ou consegui um cargo de gerente, passei a receber 4, depois fiz o concurso público, passei a receber 5, 6, 7, aquele salário mínimo vai ser peneirado e ele não vai puxar a minha média para baixo. Então, se eu trabalhei, vou fazer rápido aqui com a calculadora na mão, que advogado não sabe fazer cálculo. Pelo menos, diz o outro, né? Fale por você. Se eu trabalhei com salário mínimo, eu vou arredondar ele para 1.000. Aí, depois, eu trabalhei com 3.000. Vim para o serviço público, passei a receber 8.000. 12.000 reais. E aqui eu vou dividir por... Foi 3 salários que eu falei, né? Por 3. Vai dar 4.000 reais. Então, a minha média é 4.000 reais. Aí eu tenho que calcular 80% da minha média. Isso não significa que é o salário com o qual eu irei me aposentar. Então, 4 vezes 8, 32. A minha média, 3.200. Veja como aquele salário mínimo puxa a minha média para baixo. Se eu peneirasse, ficasse com os meus 3.000 mais os meus 8.000, daria 11.000. Dividido por 2, 5.500. A minha média deu uma melhorada, porque eu peneirei o menor salário, multiplicando por 80%, 4.400. Uma diferença de mais de R$ 1.200. A atual média a média que será aprovada é 60% de todos os salários de contribuição. E aí entra um salário mínimo, e aí entra, né, qualquer valor. Então, no mesmo exemplo, eu tenho R$ 1.000, eu recebi 3 e eu recebi 8. 12.000 dividido por 3, continua dando os mesmos 4.000, vezes 60% de 3.200, o meu benefício previdenciário vai cair para 2.400. Se eu não entrar numa regra de transição, fatalmente, vocês que estão aqui, talvez o último concurso não, mas quem entrou até 2003 pode ter a chance de entrar numa regra de transição, manter integralidade e paridade. Não é para vocês que eu estou fazendo esse cálculo. E piora. Esse servidor que teve como último salário R$ 8.000, o que cair na próxima regra, tá? Eu estou falando. Que teve como último salário R$ 8.000 e teve esses salários durante sua vida profissional, vai se aposentar com R$ 2.400. Quem já assistiu minhas palestras antes sabe o que eu falo. Não aguentou, morreu. Teve a infelicidade de morrer. A pobre coitada da viúva ou do viúvo vai receber R$ 2.500. Seria negoção. Vamos multiplicar aqui 60%. 1.440. E aí, para cada dependente, 10%. Até o limite de 100%. Então, aquela família, digamos que o cônjuge, homem ou mulher, para não entrarmos nessa questão, recebia R$ 8.000. Foi lá, depositou o seu tempo de serviço. Não entrou antes de 2003, né? Entrou depois dessa data, não conseguiu completar todos os requisitos de eventual regra de transição, passou a receber R$ 2.400. O baque foi tão grande que ele morreu e deixou para a mulher ou para o marido R$ 1.440. Vejam vocês que eu falei, quem estava aqui no início, sobre o 11º ano, a partir de agora. Na próxima década, nós não vamos perceber esse empobrecimento de forma tão clara. Mas a partir do 11º ano, quando os servidores que não entrarem numa regra de transição começarem a aposentar, haverá um claro empobrecimento. Recordando que vem a reforma administrativa, servidor entrará como trainee, estágio probatório que se pretende de 3 para 7, do pouco que eu vi, e estabilidade só para os servidores de carreira. Oremos para que nós sejamos considerados servidores de carreira. Eu também falo nós, mas eu não sou, né? Então, essa é a grande preocupação, porque ninguém discute a necessidade de se readequar à Previdência. Ninguém se discute que podem haver
regulações na questão do cálculo do déficit. E é claro, quem defende os trabalhadores vai puxar para cá, quem não defende vai puxar para lá. Mas não há um consenso, não há uma clareza e transparência, tanto que essa foi a grande discussão da reforma, que se perguntou, vamos botar os cálculos aí. E se a gente lembrar, das receitas previdenciárias, o governo se apropria de 30%. Era 20%, terminou aumentou para 30%, que é a chamada desvinculação de receitas da União. Tudo bem, se eu tenho menos 100, está aí, os matemáticos, se está devendo a Previdência menos 100, como que eu tiro 30? Eu vou tirar menos 30? Ótimo, estou diminuindo o débito de menos 100 para menos 70. Por óbvio que não. Tem algo errado. E o algo errado é tão errado que, após a reforma da Previdência, para muitos jornalistas consideradas como fantástica, a classe empresarial quase que desistiu da reforma tributária. Porque foi um negoção. Porque foi um negoção. Às custas dos ricos. Né? Que aqui no Brasil, o trabalhador é chamado de rico. Né? Porque jornalista da Rede Globo, o outro povo lá, não sabe nem o que é Previdência. Você acha que eles contribuem para a INSS? Então, quem se preocupa com Previdência somos nós. Que, querendo ou não, se pegarmos as tabelas salariais do IBGE, nós estaremos lá numa classe privilegiadíssima. E é sobre esses conceitos que foram sustentados a reforma da Previdência. Né? Vamos falar de direito adquirido, para a gente começar a limpar e acalmar os corações. Alguns dos corações, pelo menos. Direito adquirido. Então, a reforma federal está planejada para ser promulgada no dia 19, valendo a partir da sua promulgação, dia seguinte, né, o day after. Então, pode acontecer o que acontecer. Você tem o direito de se exercer o seu direito hoje, amanhã, dia 15 não, que é feriado, dia 19, dia 20, o ano que vem, no outro ano. Não vai alterar o seu direito adquirido à sua aposentadoria como servidor público, né, estadual. Seu direito é garantido. O estadual ainda vai ganhar mais um tempinho, porque até que quem ainda está com pouco tempo, até o final do ano, pode adquirir todos os requisitos, ainda corre o risco de se aposentar na atual regra, né? E talvez o início do ano que vem, porque inicialmente nos parece que o governador quer tão somente aumentar a alíquota, né? A primeira nota do jornal dizia alíquota e idade, né? Agora eu acho que ele mudar a idade sem mudar as outras regras seria um pouco incoerente, né? Claro que eu não fiz cálculo, mas eu acho que ele vai colocar idade para ganhar o aumento e a idade vem eventualmente no ano que vem nas demais consequências da reforma, né? Então o direito adquirido está resguardado, graças a Deus. A PEC 06 inclui os estados a partir do dia 20. Então, assim, venderam para a gente meio peixe errado. A partir do dia 20, todos os governadores e prefeitos podem encaminhar reformas para suas previdências. Qual é a única vantagem para os governantes estaduais e municipais com a PEC paralela, que ainda está em aprovação? Aderir por lei ordinária a todas as regras da federal. Todas as regras. Me pouparia fazer discussão, daquilo, aumenta a idade, média, pá. Lei ordinária, quórum inferior. O governador pretende mandar o aumento da alíquota e ele deve fazê-lo. Ou deve fazer por lei complementar. E aí a PEC 06, que vai ser promulgada dia 19, segundo Davi Alcolumbre, dia 19, ele permite que os governadores e prefeitos façam imediatamente as reformas em seus entes por meio de ou alterações nas constituições e leis orgânicas ou por lei complementar. Então, assim, não é verdade que os estados e municípios têm que esperar a PEC paralela. Não é verdade. A única facilidade é o quórum
e talvez uma ausência de discussão, que quando eu trago um pacote fechado, eu digo, olha, eu vou aderir à regra federal porque eu tenho que aderir à regra federal, não vou discutir com vocês se é isso, se é aquilo, se é branco ou amarelo e pá. Agora, se ele mandar a lei complementar, ele vai ter que mandar alguns itens. E talvez nós tenhamos possibilidade de entrar numa discussão, que não impede também para o futuro, mas facilita até pelo quórum de aprovação da lei. Então, essa é uma questão. Já tem governador mandando. E eu me pergunto constitucionalmente se ele manda alterando hoje. Né? Eu não me lembro o estado, mas eu ouvi a notícia, eu vi que os servidores já tinham entrado na Assembleia, que a polícia estava intervindo, mas eu acho que foi Goiás, que o governador já mandou. Então, assim, mandou antes da Constituição ser alterada, porque hoje o que vale são aquelas regras de hoje. Então, como é que ele altera se a Constituição não foi alterada? Claro que o projeto vai demorar e fatalmente vai ser aprovado depois da promulgação, mas eu me questiono a interposição de um projeto de lei anterior, né? E eu questionaria a constitucionalidade disso. O primeiro fio que eu puxaria era esse. É claro que talvez até lá ele colocou por conta dessa corrida dos governadores aí, que realmente foi noticiado, né? Quem será o primeiro Dom Quixote que empunhará a espada e vai, né, fazer a reforma? Mas eu me questiono isso. É claro que alguém pode depois repristinar todo o projeto a partir do dia 29, continua, e ele foi o pioneiro, ganhou esse título. Então, quem tem direito adquirido a essa aposentadoria pode, né, o anjo da quarta trocar a trombeta, que você pode exercer o seu direito hoje, amanhã ou daqui 5 ou 10 anos. Né? Aí é tranquilidade. Agora, a alíquota aumenta. Agora, ninguém tem direito adquirido à alíquota. Ninguém tem direito à alíquota e vem o pior. A servidor público estadual tem uma isenção de alíquota até o teto do INSS. Metade ou teto. Fiquei em dúvida agora. É até o teto. É até o teto. O aposentado e pensionista. Essa redução pode, e aí o aumento pode ser maior do que 14%. Porque aí, hoje, você aposenta, você vai passar a contribuir, e você contribui com 11%, o que exceder a 5%. Digamos assim, que eu estou na dúvida agora. 5.830. Aí você vai contribuir com 11%, o que exceder acima disso. Depois você vai passar a contribuir com 14%. Depois você pode passar a contribuir com tudo, ou a faixa de isenção ser de apenas um salário mínimo. Atinge a gregos, troianos, evangélicos, católicos... Atinge a todos. Tem só direito adquirido aos requisitos da aposentadoria. Alíquota é imposto. Então, ninguém tem direito adquirido à alíquota. Manter, eu tinha direito adquirido a 11 e só acima desse teto. Não existe esse direito adquirido. Então, assim, eu tenho direito adquirido a me aposentar, mas não ia pedir. Vou pedir só para ficar livre dos 14%. Sua estratégia está completamente equivocada. Na verdade, ele tem direito adquirido a todas as regras. Idade, o cálculo atual, ao tempo de serviço público, que vai ser menor, né? Todas aquelas regras de cargo, tempo no serviço público, né? Tem direito a tudo isso. A idade mínima passou de 62, né, de 60 para 62 para as mulheres. Eu não estou discutindo regra de transição, que pode ser 55, né, ou até 48, se for professor. 65 anos, homem. Isso para trabalhadores públicos e privados, tá bom? 15 anos para mulher, né, dos privados, 20 anos para homem, futuro. Os que já estão trabalhando vão poder manter 15 anos para quem já está no mercado. Servidores serão 25 anos para homens e mulheres. Então, as servidoras aí foram, né, taxadas de uma forma mais. Até porque depois, se quiserem melhorar a média, terão que trabalhar a igual homem. Entendeu? Então, aquela velha história, lute como uma menina, depois você trabalhe como um homem, né? Literalmente, para você poder melhorar a sua média. Sendo que desses 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Trabalhadores rurais, mulheres 55, homens 60, 15 também igualando. Professores 57, mulheres, professoras 57, professores 60. 25 anos de contribuição privado, 25 anos de contribuição também o da iniciativa pública,
considerando aí 10 anos no serviço e 5 no cargo, porque também pode trazer do INSS, né? Policiais federais, 55 anos, que foram os mais privilegiados, né, os civis, 25 anos no serviço público, na função, aí teriam que ter mulheres e homens, quem já está, e depois 30 anos como contribuinte. As alíquotas de contribuição aqui, essa faixa, são para o regime geral do INSS, né? Não vou destrinchá-las aqui no momento, do regime próprio aqui dos servidores federais, em que o governo, pela atual regra de Constituição, que sobrará na Constituição, vai adotar alíquotas progressivas. Nada impede que depois ele, por meio de lei complementar, adote uma alíquota única ou majore ou minore essas alíquotas. Essa regra de transição aqui, eu quero me ater só dos servidores e vou tentar aumentar aqui um pouquinho, né? Então, o que a gente tem que olhar? As regras de transição não são boas para o servidor e a servidora que começou a trabalhar mais cedo. A idade vai pesar em todas as regras de transição, tá? Então, assim, só entra... Ah, Mônica, eu tenho 55 anos de idade e tenho 32 anos de contribuição. Tem até o tempo a mais das mulheres, né? Seria 30. Mas não tem 57, amor. Ninguém mandou nascer tarde demais. Então, só vai entrar na regra de transição do pedágio de 100% do tempo que falta para aposentar mulheres que tiverem 57 anos e homens 60 anos. Nessa regra do pedágio 100%, é só dessa forma. Então, eu tenho 57, me faltam, por cargas d'água lá, 3 anos. Eu vou trabalhar 6. Se eu tiver 56, eu tenho que entrar nas próximas regras de transição. Nessa, eu não entro. Homens, da mesma forma. O pedágio a ser pago. Eu só entro nessa regra do pedágio com 60 anos. Nossa, mas o dobro é muito. Que sorte a minha, vou cair na outra. Aguarde. Há uma mudança também na chamada 85-95, que já é 86-96 e será 100-105. Então, a regra de pontuação também mudou. E mudou também porque agora, além de você somar idade e contribuição, não basta você ter uma contribuição alta. A sua idade vai influenciar. Então, se você tem menos de 56 anos, não vai entrar na regra de pontuação, né? Porque você também vai começar com essa regra mínima. A se adotar a regra constitucional que se pretende. Constitucional não, né? A regra de transição que se pretende. Então, vai ser uma conjugação. Você vai ter que ter idade mínima, vai ter que ter tempo de contribuição, vai ter que ter tempo de serviço público no cargo e o somatório disso tudo. Porque hoje você sabe, eu posso ser mais nova ou mais novo, mas se eu contribuir mais, a minha contribuição me ajuda a reduzir a idade. E o inverso também é verdade. Só que não, cara pálida. Na próxima, você terá que ter uma idade mínima e muito tempo de contribuição. Preciso de dinheiro no cofrinho, né? Que o diga dona Baratinha. E aqui vem o gráficozinho subindo. Hoje não é para a gente sofrer tanto com isso. Depois, quando o governador, Casagrande, adotar as regras daqui, nós vamos destrinchar cada ponto. Essa aqui é a mudança do benefício, mas é para servidores, né? Do cálculo. O trabalhador, o servidor público, né? Terá que entrar lá no cofrinho com 25 anos para ter a média de 60%. Garantir uma média mínima de 60% de todos os salários. 60% da média, né, que a gente falou aqui. Então, se eu recebi R$11 mil, meu último salário de servidor, e toda a minha vida trabalhei com esse 11 mil como servidor, e tinha um salário mínimo, recebi porque eu era estagiário do judiciário, mas não contribui, né? Mas eu era estagiário de um escritório e contribuí. 11 mil mais 1.000 dá 12. A média, 6 mil. 60%, 6 vezes 6, 36. Aquele servidor que teve como última remuneração
11 mil reais, vai se aposentar com 3.600 reais. Se ele apresentar no balcão do IPJM 25 anos de contribuição. 25 anos de contribuição, com idade mínima para as meninas, 62, meninos, 65. Quero melhorar essa média? Coloca um aninho a mais de contribuição, e não de idade, e tenha 2% a cada ano. E não será maior que o teto do INSS. Só o Chapolin colorado, né, gente? Então aqui, né, a aposentadoria por invalidez permanente, hoje, ela é 100%. Calma, não se agitem, não sofram tanto ainda. Calma, tem mais coisa. Não é para sofrer, mas vamos terminar. A aposentadoria por invalidez, hoje, ela é 100% da média, se você não tem todo o tempo, é claro, né? 100% da média dos melhores salários. Passa a ser 60%, né? Mais 2% também. O que exceder. Em caso de invalidez decorrente de acidente de trabalho e doenças profissionais, o cálculo do benefício não muda. A pensão por morte. E aqui eu vou querer chamar a atenção para quem tem direito adquirido a se aposentar, né, dona Ada Maria Monteiro Lobato Machado Betero, inverti aqui tudo. Quem tem direito a se aposentar e recebe uma pensão de um outro regime. Está aqui. Olha, Ada, eu não queria falar nada não, mas eu já tinha falado isso. Falei até que nem precisava pedir vale para você não. A Ada me perguntou, e aí, eu devo me aposentar? Eu falei, se você quiser manter o seu salário mínimo, você se aposenta. Porque ainda que ela tenha direito adquirido a se aposentar hoje, esse direito ela não perde. Mas a acumulação de benefício com a integralidade, eu só posso garantir para ela até o dia 18. A partir do dia 19 eu não posso garantir. Porque aí ela corre o risco de haver o entendimento que ela tinha o direito adquirido, mas não exerceu a questão da acumulação. Porque a partir do dia 20 ela teria 80% do salário mínimo quando ela pedir a sair a aposentadoria dela. E essa faixa vai crescendo. A mesma regra vale para o servidor estadual capixaba que tem, por exemplo, uma aposentadoria do INSS. Quer garantir a integralidade dessa aposentadoria? Peça antes do dia 19. Porque depois você vai ter que escolher entre o maior benefício e depois o de menor valor naquela proporcionalidade. O que exceder a 4 salários mínimos, a 4 mil reais, hoje, né, pouco menos de 4 mil reais, você só vai receber 10%. Então, digamos, vou pegar o caso da Climene, professora, digamos que ela tenha sido professora universitária de uma escola particular, aposentou com o teto do INSS, 5.830, e hoje está aqui no judiciário. Se ela tivesse direito adquirido hoje a se aposentar no judiciário, ela manteria a aposentadoria do judiciário mais os 5.830 do INSS. Se não, quando ela vier a se aposentar no judiciário, ela vai escolher no judiciário, cair na média, não conseguiu, coitada, nem entrar na regra de transição, não vai poder trabalhar até os 75 e garantir integralidade e paridade, no pior dos cenários. Ela vai se aposentar com a média de 60% dos salários dela, do judiciário, e vai ter que escolher. Aí o do judiciário, digamos, deu R$ 6.100. E o teto do INSS, até lá, continuou nos mesmos 5.830 para facilitar o nosso raciocínio. Ela vai ter que escolher entre um e outro. Climene, maior é 6.100, tá, meu bem? Se você tiver dúvida. Então, ela vai escolher o de 6.100, que é o de maior benefício. Porque, né, assim pode ser que a pessoa fique até confusa. E o de 5.830, ela vai receber R$ 500. Toda aquela contribuição da Climene sobre esse valor no INSS vai para outras pessoas, porque o cofrinho dela vai ser esvaziado. Todos os advogados que eu tenho conversado, né, de entidades, tanto a acumulação de benefícios é a única hipótese que a gente está orientando as pessoas a adiantar, quem tem direito adquirido a se aposentar,
E tem algum outro benefício, é o que a gente está orientando a adiantar, porque eu não posso garantir o que vai ser. Daqui ninguém te tira. Mas se você acumular o seu benefício, como você não vai ter adquirido ao seu benefício, você vai entrar na regra. Não consigo verificar onde está o seu direito adquirido a acumular benefícios se a regra atual vai cair. Pois é, mas se você hoje contribui pela regra atual, se a gente voltar lá naquele quadradinho, você que já está no mercado de trabalho, é um garotinho, quem está no mercado de trabalho, o homem continua sendo 15. Só para quem ingressar que vai ser 20. Aqui, ó. Ô, Senhor. Aqui. Você, 15 anos, homem, quem está no mercado de trabalho. É porque tem que ver o cálculo. Agora, irmão, me atrevo a ser atrevida. Se vai mudar a regra e as regras de acumulação de benefícios após o dia 19 é limitada a uma faixa, não consigo ver onde está o seu direito adquirido se você não implementou os requisitos. Não consigo ver, com todo respeito à pessoa. Não, você pode continuar contribuindo, só que você tem que fazer cálculo. É igual eu falei para a Neuzimar. Porque se for um salário mínimo, você vai receber 80% do salário mínimo. Se for de 1 a 2 salários mínimos, 60%. Se for entre 40 entre 2 e 3, 20 entre 3 e 4 e 10% acima de 4. Então, você tem que pensar se o valor que você investe de contribuição hoje compensará essas reduções aqui. Esse é o raciocínio lógico. Se valer, está valendo. Agora, é claro que o servidor público estadual, e hoje tem um monte, que tem outros vínculos e que não tem direito a se aposentar hoje pelo serviço público, ou até tem, vai entrar numa regra de transição e integralidade, que tem que pensar realmente se vai valer a pena contribuir para o INSS. E eu me atrevo a dizer que nós teremos discussões que trabalhadores... que o regime é solidário e contributivo, né? Da parte do trabalhador. Se eu não poderia discutir a possibilidade de eu não contribuir para o INSS, mesmo trabalhando no mercado de trabalho, já que cargas d'água eu não terei um benefício correspondente. Agora, mantenha as regras de acumulação constitucional. Médico, enfermeiro, professor, né? Mantenha a regra. A aposentadoria para o parlamentar só vale para quem se atrever a entrar na política depois das atuais regras. A aposentadoria rural não muda, o BPC não mudou, o abono salarial, né, para quem recebe até 2 salários mínimos não mudou, o salário família e reclusão não mudou. Como eu disse, o direito adquirido para quem implementou tudo não muda, só nessas hipóteses de acumulação de benefícios que tem que ser pensado e calculado. Não é igual o irmão falou assim, então não vou contribuir mais. Não é, tem que calcular, tem que fazer conta. Tem que fazer conta, inclusive, quem não tem pode pedir uma proporcionalidade mais alta, porque tem que pensar na média que virá depois, que é 60% de todos os vencimentos e não igual hoje dos maiores salários. Então, é cálculo. Como eu disse, a PEC 06 atinge de forma imediata, sem necessidade de lei complementar, para os servidores públicos federais. Governador e prefeito não precisa esperar a PEC paralela para iniciar as suas reformas, mas deverá fazê-lo por mudanças às constituições estaduais, ou leis orgânicas, ou lei complementar, a depender do requisito, né, que a Constituição vem trazendo isso também. Eu vou fazer 45 em janeiro. Eu não fiz cálculo para mim. E não vou fazer. Não vou fazer. Vou sofrer menos. Fatalmente, daqui 20 anos, quando eu completar 65, outras regras virão. 65, né? Poderia me aposentar com 62. Enfim, mas assim, aí é fazer muita projeção. Aí é nem mãe de nada, nem Walter Mercado. Mas é assim, gente, é para deixar claro aqui, então, fazer uma parte. Quem não tem direito adquirido, mas entrou no serviço público até 2003, pode correr o risco de manter integralidade e paridade.
se cair numa regra de transição e cumprir todos os requisitos da regra de transição. Hoje são no mínimo 3 regras de transição. Não dá para dizer, às vezes a gente tem que fazer o cálculo em todas elas. Claro, tem algumas que você não entra pela própria exigência, né? Para poder garantir. Mas ainda há quem conseguirá manter integralidade e paridade, mesmo não tendo direito adquirido hoje. E aí vai manter direito ao cálculo, que é, né, o 100%, o último salário, vai ter direito à paridade, tudo isso, né? Por isso é que eu digo que só vai se notar essa redução dos salários a partir do 11º ano. Então, assim, nós não podemos confundir tempo de serviço público, porque se você, eu sempre pergunto, não interrompeu? Por quê? Se eu sair de um município no dia 1º de janeiro de 98, entrei no estado 2 de janeiro de 98, no estado de Minas, depois entrei no Espírito Santo em 5 de setembro de 98, eu mantive o meu tempo de serviço público, que a Constituição garante que seja municipal, federal ou estadual. De forma imediata, os institutos não entram. Eu tenho 2 ações de 2 professores da UFES, porque um tinha de município e outro tinha de estado, mas como eles não interromperam, e o STF já tinha dado esse entendimento que o tempo de serviço público, ele não tem aquele gênero, ele é qualitativo de forma geral, eu não precisaria exigir. Mas aí você pega a carreira. Eu não me eximo de cumprir o requisito carreira. Carreira e depois vem cargo. Né? Que aí também tem os 5 anos no cargo. Então, eu tenho os anos de carreira de judiciário, mas eu fiz um último concurso e mudei de escrevente para oficial, mas não tenho tempo de oficial. Você continua devendo requisito à regra de transição atual. Tudo que nós vamos fazer hoje aqui não é oficial. Nem o que fará... Essa é a questão maior. Essa é a questão maior. Porque enquanto não for aprovada aqui, não vai valer para a gente. Só que ela teve um pecado mortal muito grande. Não trouxe regra de transição nenhuma. Nenhuma. E aí, aquele servidor que tinha um pouquinho de tempo, ou um tantão de tempo, caiu naquela regra das 80 médias. Não tinha. Salvo quem era de 98 e pagou o pedágio. Não tinha regra de transição. Essa regra de transição demorou 2 anos para ser feita, que foi a 47. Então, a 47 é, na verdade, a regra de transição da 41. Que aí começou a trazer a regra de pontos. Se você não tem direito adquirido até o dia que o seu governador aprovar, você não tem direito adquirido essa pontuação, não. Se faltou 1 ano na idade para somar os 85, ou 1 ano de contribuição para somar, você não tem direito adquirido. Ninguém tem direito adquirido à regra de transição. Você só tem direito adquirido à regra total. Ah, eu consegui alcançar 30 anos. Eu tenho servidora com 50 anos de idade, que esses dias eu chorei junto com ela. 50 anos de idade e 34 anos de contribuição. Não é 34 não, porque acho que são... 34, porque não dá a regra. Ela vai ser pega por uma regra de transição. Não, mas aí não vai aprovar estadual. Não, mas nós estamos partindo desse princípio. Nós estamos aqui hoje, porque se não foi aprovado, então nós não vamos nem discutir. Esse nós estamos fazendo uma previsão, claro. Mas é o final do ano que vem que ela atinge todos os requisitos. Até o final do ano que vem, alguma coisa, infelizmente, mudou. A 41 é para quem adquiriu todos os requisitos. A 47 é para quem não adquiriu todos os requisitos da 41, mas tinha um tempo maior, e aí entra numa regra de transição. Ou de outro. Isso. Aí tem que ter o tempo na carreira, que é o caso de Célia. Agora, se o governador aprovar no dia 1º de dezembro uma nova regra, você não tem direito adquirido a essa regra. Então, a minha pergunta é essa: se essa emenda cair, todas as emendas caem, tudo cai. Aí pronto, aí agora eu entendi sua pergunta. Tudo, por isso que eu disse, ninguém tem direito adquirido até que tenha tudo. Mônica, eu tenho 62 anos, 22 anos de contribuição. Não tem direito adquirido. Mas eu tenho 1, mas não tem tudo. Então, assim, só será salvo do apocalipse quem está no abono de permanência.
Só. Não tem outra escapatória. Lembrando que por um dia você perde o direito adquirido. No caso da emenda 20 de 98, eu comecei a advogar final de 98, então eu ainda estava na faculdade, mas eu peguei ação depois de servidor que no dia 17 de dezembro faltava um dia para todos os requisitos. Ele entrou numa regra de transição, trabalhou muito menos que quem entrou depois, mas por um dia ele não teve direito. Um dia. Vocês sabem, um dia se ganha e um dia também pode ser salvo. O que a gente não pode confundir é que abono de permanência não é isenção de contribuição previdenciária como era na emenda 20 de 98. Abono de permanência, eu queria até analisar esse caso que a colega falou ali, que eu desconheço. Abono de permanência é um benefício diferente daquela isenção de contribuição previdenciária que a emenda 20 de 98 trouxe. A emenda 20 de 98 trouxe e diz o seguinte: se você tem requisito para se aposentar ou atingiu o tempo máximo de contribuição, 30 anos mulher, 35 anos homem, você já atingiu isso, você fica isento de contribuição previdenciária. Como virá o seu contra-cheque? R$1.000 de vencimento, 50% de assiduidade, 500, 50% de ATS, 500. R$2.000 e nenhum IPAJM no seu contra-cheque. Porque você está isento de contribuição previdenciária. Não, Ada, isenção... Ada, eu estou falando de 98, Ada. Isenção de contribuição. Essa era a regra da 98. Quem tivesse atingido a contribuição máxima era isento de pagar a contribuição previdenciária. Não apareceria IPAJM. O que trouxe a emenda 41? O chamado abono de permanência. O abono de permanência mudou a regra da isenção. Ele diz, se você tem todos os requisitos para se aposentar voluntariamente e quer continuar no serviço público, eu te dou um benefício igual ao valor que você contribui com a sua contribuição previdenciária, débito e crédito. Então, eu não pago contribuição previdenciária. Paga sim, porque você vai ver lá, 1.000, mais assiduidade IPAJM menos tanto. Aí vem embaixo, quem é que paga isso? Não é o IPAJM, é o seu empregador. É o seu empregador. Então, por exemplo, deu uma confusão no meu abono de permanência. A quem que eu recorro? Não é o IPAJM, é o meu empregador. Quem me deve o abono de permanência pago errado não é o IPAJM, é o meu empregador. Porque não é isenção de contribuição previdenciária. É o meu empregador que, acolhendo a minha pretensão de não me aposentar, vai me dar um benefício. Eu já contribuí tudo, fico eu. Com a nova regra, não caiu não. Nem para o federal caiu. E o abono não cai. A isenção já acabou. A isenção acabou desde 2003. A isenção acabou desde 2003. Com a reforma mantém o abono de permanência. O servidor que quiser continuar, até porque vai precisar, né? Assim, regra de transição, você não entra em cálculo. Não vamos confundir. Quem está na regra de transição tem direito a manter integralidade e paridade. Posso desistir no meio do caminho? Não vou aguentar até os 65. Pode. Entra na média, meu bem. Não, mas vai ter gente que só vai garantir integralidade e paridade, Rodrigo, se completar. Mesmo na regra de transição. Porque pode ser agora muito novo. Contribuiu muito, mas é muito novo. Então vai precisar... Aí, quando chegar, eu calculei a minha, eu menti, eu calculei. Eu vou chegar a 100% com 62. Estou na regra de transição? Estou, mas cumpri tudo. Cumpri tudo. Então, vai haver casos de pessoas que vão... Aí, se eu fosse servidora pública, digamos assim, que vai conseguir integralidade e paridade, pagando o preço da idade total. Aí eu vou. Hoje eu falei, hoje eu vou até 62. Mas me acontece uma coisa no meio do caminho, eu não aguento. E aí, o que eu faço? Vai para a média. Aí eu perco a regra de transição. Aí eu saio da regra de transição, vou para geral. Arroz.
Vão plantar pimenta. Deve. Porque eu falo assim, gente, vou voltar a falar, nada do que está aqui é fechado, é do federal. Muita coisa vai depender de interpretação, tá? Muita coisa não será o legislativo que dirá a palavra final. Em todas as reformas tiveram isso. O INSS hoje, não precisamos ir para o dia 20, não admite cumulação de benefício. Quem é que construiu isso? STJ. A lei 8.213 diz que não pode acumular benefício. Um aqui, outro lá. Mas se eu entrar com ação na justiça, eu consigo. O STJ entende. Então haverão hipóteses dessa. E talvez o judiciário seja o pino da panela de pressão aí que vai dar uma desafogada, que vai mexer com isso. Oremos, mas lutemos. Mas é interessante assim, porque também, o que é construção jurídica? É começar a pensar. Você falou aí assim, eu vou chegar aos 65, só que eu vou estar com 40 anos de contribuição. Olha o que me veio agora na cabeça. Integralidade e paridade, beleza. Mas digamos que deu um revertério em todo mundo, melhorou as carreiras. Você vai poder cair numa média maior. Se você fosse para a regra atual, hoje, 20 de novembro, você poderia cair numa média maior que 110%. Porque você contribuiria acima, 2% acima, só aí você tinha mais. Talvez você tenha o feliz dilema de discutir qual a proporcionalidade você vai querer. Acho pouco provável que qualquer regra de cálculo, a menos que você tenha salários fantásticos, né, durante toda a sua carreira, mas você pode cair nisso. É uma hipótese que me ocorreu aqui agora com isso que você falou. Não é igual lei ordinária que vem o líder do governo e pede urgência. Quando você pensou em chegar aqui na Assembleia, já está até publicado o diário. A gente espera e as eleições municipais estão aí para nos ajudar neste momento. Olha aqui para as eleições municipais. Ó, a chantagem boa que a discussão do voto pode nos dar. Pode. Em princípio, os governadores teriam, em princípio, a obrigação agora só de manter a alíquota igual do federal, que não poderia ser diferente. Essa é uma obrigação que até aquele governador demagogo que diria, não quero aumentar para 14, não quero sacrificar o meu povo bonito, lindo, maravilhoso, para 14 ele teria. Agora, o restante, ele dependeria de startar um projeto e fazer. Mas ele poderia manter a idade. Agora, com a PEC paralela, até a aprovação da PEC paralela, isso pode mudar. Porque aí ele, por lei ordinária, ele aderiria imediatamente a todos os requisitos. E se ele não aderir, 180 dias vale imediatamente. Não confundamos. Não, é ela lá, garoto, eu tô nela lá. Não confundamos a aprovação em primeiro turno no Senado com faltando a segunda e ir para a Câmara no primeiro e para a Câmara no segundo. O Senado aposta-se que a PEC paralela 133 vai passar esse ano e rápido. Porque o Senado representa o governador, ele não tem aquela... Agora, na Câmara podemos ter boas confusões para nós. Pior, porque como eu disse, hoje o governador, se ele quiser alterar, ele tem que fazer uma alteração à Constituição Estadual ou mandar uma lei complementar, quóruns qualificados, mandar propostas concretas, que repitar o texto, mas ele tem que trazer pela PEC paralela, por meio de uma lei ordinária com quórum inferior, ele adere a todas. E ele pode fingir que não é com ele, passar 180 dias e ir. Não, isso aí é só com o STF. Esse poder nem Rodrigo e nem Davi possuem.
Eu brinco assim, que a próxima aposta, a estabilidade está indo para as cucuia. A próxima aposta é que o direito que vai cair é o direito adquirido. A Constituição poderia prever isso, mas ela dependeria de uma interpretação dos nossos 11 rapazes e moças. Eles poderiam se rebelar. Então eu digo que o direito adquirido não é da Câmara nem do Senado, é do STF. Sei não. Um STF rebelde nessas horas, porque é o seguinte, se tiver um ministro com direito adquirido e ele perdeu o direito adquirido, aí o voto de 800 e poucas páginas falando favorável à nação. É por isso que eu falo, gente, direito adquirido hoje, pode o mundo cair, porque assim, mesmo que coloque lá, o STF vai dizer, porque ele já tem essa regra. A aposentadoria se rege pela lei da data em que você implementou tudo. Mônica, tá faltando um dia para minha idade. Ferrou. Tudo. O conceito de tudo eu ainda não consigo mudar. Então, mesmo que se coloque na Constituição, acabou o direito adquirido, o STF vai garantir. Não por nós, por eles. Não, ó. Eu não aconselho ninguém que tem o direito adquirido a sair, salvo naquelas hipóteses que eu falei, que foi da ADA, que é pensão e aposentadoria, mas isso também é plano de vida. Ah, não me faz falta. Com 80% eu vou no salão e faço. Mas tem que pensar, porque às vezes a pessoa quer continuar trabalhando, porque é um plano de vida continuar trabalhando, faz bem. Enfim, agora, fora dessas hipóteses, a pessoa pode pensar, porque às vezes o abono de permanência, infelizmente, é uma doença. É uma doença. O auxílio alimentação é uma doença para quem está para analisar a aposentadoria. Porque esse dinheiro pesa na conta da família e a pessoa fica se arrastando no serviço público à custa dessas rubricas. Então, assim, que me entendam bem, né, quem está aqui, quem está lá. São direitos importantes, são direitos que ajudam, mas no momento desse, ele pesa e pesa negativamente, sabe? Pesa negativamente. Trabalho nenhum vale a pena se não te faz bem, né? É bíblico, o trabalho ele faz parte do sustento do homem, mas o trabalho é para o engrandecimento próprio da pessoa. É enquanto ele te constrói como ser humano. A partir do momento que ele não te constrói como ser humano, vale a pena fazer conta. Vale a pena fazer conta. Porque outra coisa que eu digo, a próxima geração tem que aprender a viver com menos. E talvez essa seja a regra de ouro. Viver com menos e saber viver bem, né? E vou pedir licença para encerrar aqui por causa da hora, falando que isso tudo é importante para que a gente possa se preparar. Eu ouvi servidor falando assim para mim, os que eu mandei por e-mail alguns. Vou estar orando para não aprovar até eu conseguir o direito. Não compra cadeado e corrente, não. Não vem para cá, para frente, não. Porque a gente só consegue barrar, a gente só consegue atrasar a reforma no Estado se a gente ficar no pé dos 30. Dos 30. Então, tá aqui junto. É para rezar, é para orar, para fazer novena, botar o nome lá na corrente dos 10 mais, do domingo. É sim. Mas se não vier para a luta, é que é igual aquela velha história da enchente. O cara tá lá, a enchente chegou no teto da casa do cara, ele estava lá no cume. Senhor, me salva, Senhor, me salva. Vem o barco da Defesa Civil. Vamos, amigo, vim te salvar. Não, o Senhor vai me salvar. E vem um outro, e vem helicóptero do bombeiro, e morreu afogado. Chegou no céu. Mas, Senhor, eu orei e eu pedi para o Senhor me salvar. Rapaz, mandei barco, mandei helicóptero, mandei jet ski, mandei tudo e você não entendeu o recado. Então, assim, eu não tenho dúvida que Deus contribui para a mudança de todas as coisas. Agora, nós somos o principal agente de mudança aí para qualquer conceito que você tiver. Mudança religiosa, mudança política e mudança de cidadania. De time também.
Flusão ontem, 2-0 no São Paulo, fora da zona, até quando eu não sei. Mas fiz o meu comercial. Enfim, se o seu viés é político, se apegue a ele. Se o seu viés é religioso, se apegue a ele. Se o seu viés é de cidadania, se apegue a ele. Mas o bom é juntar os três. O bom é juntar os três. Porque o reino dos céus começa aqui e agora. Começa aqui e agora. Para quem acredita ou quem não acredita, ele começa aqui e agora. A transformação do mundo material começa aqui e agora com a gente. Com Deus nos ajudando, os meus santos, qualquer as variações que vocês tiverem. Mas ele começa com o meu agir. Eu levantar da cadeira, comprar a corrente e o cadeado.